A beleza que dura não é um acidente genético. É consequência. E, se eu tivesse que resumir em uma frase o que aprendi em mais de 30 anos atendendo mulheres no consultório, eu diria assim: a sua pele pode até receber cremes, mas o seu rosto inteiro recebe a vida que você leva. E isso é o que muita gente ignora. Porque existem hábitos diários, aparentemente pequenos, que vão apagando o viço, endurecendo a expressão e criando uma cara de cansaço que nenhum procedimento consegue sustentar por muito tempo. O segredo clínico que muda tudo não está no pote mais caro da prateleira. Está no padrão que você repete todos os dias, no modo como seu corpo responde ao estresse, e no jeito como suas emoções viram tensão muscular no seu rosto. Então me responde com sinceridade: você já olhou para alguém que se cuida, faz cabelo, faz unha, compra produto bom, e mesmo assim parece abatida, amarga ou mais velha do que realmente é? Isso tem explicação científica e tem solução prática. E eu já vou te mostrar como começar a reverter isso. Mas antes, se você gosta de verdades diretas, sem romantizar e sem vender milagre, se inscreve no canal agora e curte esse vídeo. Faz isso porque tem uma parte do que eu vou te dizer aqui que muita gente só percebe tarde demais, e eu quero que você receba os próximos conteúdos quando eles saírem. Agora deixa eu te levar para dentro de uma cena que vejo com frequência. Semana passada entrou uma paciente de 53 anos. Impecável. Cabelo arrumado, roupa bonita, maquiagem bem feita. Ela sentou e soltou uma frase que parece simples, mas é um pedido de socorro. Doutora, por que eu pareço tão apagada? Eu gasto dinheiro, faço tratamentos, mas no espelho eu só vejo uma mulher cansada olhando de volta. Eu respirei e perguntei uma coisa que quase ninguém pergunta antes de indicar qualquer coisa estética. Como foi o seu dia ontem? E o que ela descreveu nos minutos seguintes era praticamente um manual de autossabotagem da beleza. Não era sobre rugas. Era sobre vida em modo tensão. Dormindo mal, pensando mil coisas, reclamando de tudo, engolindo raiva, carregando culpa, se comparando, se cobrando, vivendo em alerta, e tentando consertar tudo isso com uma máscara facial. E aqui entra uma ideia que muda o jogo. O seu rosto é um quadro de avisos do seu sistema nervoso. Não é metáfora. É fisiologia. Emoção repetida vira expressão repetida. Expressão repetida vira marca. E marca não é só linha na pele. É postura, é olhar, é mandíbula travada, é sobrancelha endurecida, é boca caindo sem você perceber. A neurociência chama isso de padrão. Você franze a testa de preocupação todos os dias. Você aperta o maxilar sempre que se irrita e engole. Você tensiona o pescoço quando está ansiosa. E o cérebro, que adora economizar energia, começa a entender: esse é o seu estado normal. E aí você não precisa estar preocupada naquele momento para parecer preocupada. Você não precisa estar com raiva para parecer amarga. Você não precisa estar exausta para ter cara de exausta. O rosto fica preso no modo sobrevivência. E por isso que tem gente que faz botox e ainda parece pesada. Porque botox até pode paralisar um músculo, mas não muda o hábito emocional que está por trás daquela tensão. É como passar tinta numa parede com infiltração. Fica bonito por alguns dias e depois a umidade volta a aparecer. Agora eu vou começar pelos hábitos que eu mais vejo destruindo o viço e suavidade do rosto. E o primeiro é tão comum que parece normal. Mas não é. O primeiro hábito devastador é a reclamação crônica. E eu não estou falando de desabafar de vez em quando. Eu estou falando de viver reclamando como se fosse idioma. Reclama do trânsito, do governo, do calor, da chuva, do preço, do marido, do filho, da vizinha, do trabalho, do corpo, da idade, do mundo. Você acorda e já tem uma lista pronta do que está errado. Toda vez que você entra nesse ciclo, seu corpo reage como se estivesse em perigo. Ele libera cortisol, o hormônio do estresse. Em doses pontuais, o cortisol é útil. Ele te mantém alerta. Mas em doses crônicas, ele inflama o organismo, piora a qualidade do sono, desregula o apetite, atrapalha o colágeno, aumenta a retenção de líquido e apaga o brilho da pele. E, além disso, a reclamação contrai músculos faciais específicos, testa, entre as sobrancelhas, canto da boca, mandíbula. Com o tempo, seu rosto vai aprendendo a morar nessa expressão. Eu tive uma paciente, vou chamar de Marta, 48 anos, linda, bem cuidada, mas com uma expressão de descontentamento permanente. Um dia, numa sessão, eu fiz uma coisa que ela não esperava. Prestei atenção em quantas vezes ela reclamava. Deu uma média assustadora. Mais de 10 reclamações em menos de 10 minutos. E quando eu mostrei isso para ela, ela respondeu: mas eu só estou dizendo a verdade. E aqui está o ponto.
Você sempre vai encontrar motivos para reclamar. A vida oferece. Mas a sua mente escolhe onde estacionar. E quando você estaciona sempre no negativo, o seu rosto vira o estacionamento dessa energia. O exercício que mudou tudo para Marta foi simples, e eu vou te contar por que simplicidade é o que funciona. Cada vez que ela fosse reclamar, ela tinha que fazer uma pausa de 2 segundos e identificar 3 coisas que estavam funcionando naquele contexto. Não era gratidão forçada, era treino de atenção. No trânsito. Eu estou protegida no carro, eu posso ouvir algo que eu gosto, eu vou chegar. Com o filho. Ele está saudável, ele está perto, eu ainda tenho chance de conversar. No trabalho. Eu tenho renda, eu tenho competência, eu tenho possibilidade de melhorar. Parece pequeno. Mas em poucas semanas a expressão dela começou a amolecer. E as amigas começaram a comentar: você está com outra energia. Não foi procedimento. Foi reprogramação. Foi o corpo saindo do modo ameaça. Agora, deixa eu ser honesta, reclamar de vez em quando é humano. O problema é quando você transforma isso em rotina mental. Porque rotina mental vira rotina hormonal. E rotina hormonal vira aparência. O segundo hábito que mais apaga o rosto é dormir mal de forma repetida. E aqui tem um detalhe importante. Não é só quantidade de horas, é a qualidade do descanso e a forma como você chega na cama. Porque tem gente que deita com o corpo e continua acordada com a mente. Deita e começa a ruminar conversa, prever problema, ensaiar discussão, refazer passado, sofrer futuro. O corpo até está na cama, mas o cérebro está no campo de batalha. Durante o sono profundo acontece um concerto silencioso. Reparo celular, regulação hormonal, produção de substâncias que recuperam pele, memória, energia. Quando isso não acontece, o corpo acorda com cara de não reiniciei. Olheiras mais escuras, rosto inchado, pele opaca, olhar sem foco, irritação. E aí a pessoa tenta consertar com corretivo, quando o que falta é reparo. Eu lembro de uma empresária, vou chamar de Silvia, 51 anos, que dizia com orgulho: eu durmo quando morrer. E ela realmente parecia estar adiantando esse processo, porque o rosto dela era o rosto de alguém que nunca tinha descanso suficiente. Quando ela passou a tratar o sono como prioridade, e não como sobra, as pessoas começaram a perguntar se ela tinha feito algum tratamento estético. A diferença era o corpo finalmente reparando. E aqui vem uma virada importante. Esses 2 hábitos, reclamar cronicamente e dormir mal, se alimentam. Quem reclama mais dorme pior. Quem dorme pior reclama mais. E o rosto fica preso nesse ciclo. Perfeito. Então vamos continuar, porque agora a gente entra em 2 hábitos que não deixam só marcas na pele. Eles moldam o olhar, endurecem a boca e mudam a sua presença no mundo. E quando eu digo presença, eu não estou falando de carisma mágico. Eu estou falando do que o seu corpo comunica antes mesmo de você abrir a boca. O terceiro hábito silencioso que mais apaga a beleza é cultivar ressentimentos. E eu sei, só de ouvir a palavra, muita gente já pensa: lá vem discurso de perdão. Não é isso. Aqui é biologia. Ressentimento é um estado de alerta emocional prolongado. É como se o seu sistema nervoso ficasse com uma notificação piscando sem parar. Ameaça, injustiça, ferida, perigo. Mesmo quando nada está acontecendo agora. A pessoa acha que está só lembrando do que aconteceu. Mas o corpo não entende como lembrança. O corpo entende como repetição. A cada vez que você revisita a dor, você aciona o mesmo circuito de estresse, libera cortisol, aumenta a tensão muscular, altera a respiração e contrai microexpressões. E é aí que o ressentimento começa a aparecer no rosto. O maxilar fica rígido, a boca fica levemente contraída, o olhar fica mais duro, como se a pessoa estivesse sempre se defendendo de alguma coisa. E tem um detalhe cruel: muitas vezes a pessoa nem percebe mais. Ela se acostumou a carregar aquilo. Ressentimento vira mobília emocional. Você passa por ele todo dia dentro de casa e já nem repara que está tropeçando. Eu atendi uma mulher, vou chamar de Regina, 57 anos, que carregava uma mágoa antiga com a irmã. Coisa de herança, palavras que feriram, anos de silêncio. E o mais impressionante é que, quando ela falava da irmã, o rosto dela mudava. Não era exagero. Era visível. A expressão ficava dura, a testa pesava, os lábios apertavam. O corpo inteiro entrava em modo guerra. E quando ela dizia "eu nunca vou perdoar", eu não entrava em debate moral. Eu só perguntava: quanto você está pagando por isso? Porque é isso que pouca gente percebe. Você pode até decidir não retomar contato. Você pode decidir manter distância.
Isso é limite, e às vezes é saudável. Mas uma coisa é limite. Outra coisa é morar na raiva. A chave aqui não é fingir que nada aconteceu. É soltar o peso. É parar de pagar aluguel emocional para um evento antigo. E isso não acontece com frases bonitas. Acontece com treino. Com pequenas escolhas. Uma prática simples que eu uso muito é a troca de foco corporal. Quando você perceber que entrou naquele filme antigo na cabeça, você faz 3 coisas objetivas. Primeiro, relaxa a mandíbula, como se estivesse soltando um clique de tensão. Segundo, baixa os ombros. Terceiro, respira fundo e longo, como se estivesse avisando ao corpo: não é agora. Você não está negando o passado. Você está impedindo o corpo de viver o passado como se fosse presente. Com repetição, o rosto suaviza. Não por mágica. Por fisiologia. Agora, o quarto hábito que rouba beleza e presença é a comparação crônica. E aqui o estrago é duplo, porque a comparação não só te deixa triste. Ela muda a forma como você ocupa espaço. Antigamente você se comparava com meia dúzia de pessoas, vizinha, colega, prima. Hoje você abre o celular e se compara com o planeta inteiro, com gente filtrada, iluminada, editada, roteirizada. Você compara o seu bastidor com o palco dos outros. E claro que você sai perdendo. Essa comparação é uma fraude emocional. E o corpo reage a essa fraude. Quando você se sente inferior, mesmo sem dizer nada, sua postura cede. Ombros fecham. Pescoço vai para frente. Olhar perde firmeza. A boca fica menos solta. E aí acontece algo que parece injusto. Você pode estar bem arrumada, mas a sua energia comunica: eu não estou à altura. E isso apaga o brilho. Eu lembro de uma paciente, vou chamar de Vera, 49 anos, que passava horas olhando redes sociais e voltava para a vida real se sentindo sempre menos bonita, menos bem-sucedida, menos interessante. E ela dizia: mas eu só estou me inspirando. Só que inspiração te expande. Comparação te encolhe. Se você sai menor, não foi inspiração. O exercício que ajudou a Vera não foi parar de usar redes sociais para sempre, porque isso é difícil e nem sempre necessário. Foi colocar fronteira. Horário curto. Tempo definido. E uma regra simples. Antes de abrir a rede, ela escrevia mentalmente uma frase: eu vou ver conteúdo, não medir meu valor. Parece bobo, mas funciona como um cinto de segurança mental. E aí a gente fez uma coisa ainda mais poderosa: trocar comparação por presença. Em vez de olhar para fora procurando quem ela deveria ser, ela começou a olhar para dentro perguntando: o que eu preciso hoje para ficar melhor do que ontem? Às vezes era sono. Às vezes era água. Às vezes era caminhar. Às vezes era desligar o celular 1 hora mais cedo. Microações. O brilho voltou porque ela voltou para si. E presta atenção: pessoas confiantes não são pessoas sem insegurança. São pessoas que não fazem da insegurança uma casa. Elas sentem, reconhecem e seguem. Elas não ficam morando nessa sensação. Agora, eu preciso juntar as peças para você ver o mapa completo. Ressentimento endurece. Comparação encolhe. Uma te deixa rígida. A outra te deixa pequena. E rigidez e pequenez aparecem no rosto de um jeito que nenhum produto compensa. Na próxima parte eu vou falar de 2 coisas que parecem detalhe, mas mudam o conjunto inteiro: postura e hidratação. Porque você pode estar cuidando da pele, mas se o seu corpo está desorganizado no espaço e desidratado por dentro, a pele fica como uma planta sem água, sem vida. E me conta aqui, qual é o seu maior gatilho hoje? Você sente que se compara mais com outras pessoas, ou que está guardando mágoas que pesam no seu corpo? Escreve uma palavra só nos comentários: comparação ou mágoa. Eu leio e isso me ajuda a trazer exemplos ainda mais certeiros nos próximos vídeos. Então vamos seguir, porque agora eu quero falar de 2 fatores que muita gente trata como detalhe estético, mas que na prática são estrutura. Eles não agem só na pele. Eles reorganizam a forma como você se apresenta ao mundo. E quando isso muda, tudo muda junto. O 5º hábito que envelhece silenciosamente é negligenciar a postura. E eu sei que muita gente revira os olhos quando ouve isso, porque parece coisa pequena, quase irrelevante. Mas postura não é estética. Postura é linguagem biológica. É o jeito que o seu corpo conversa com o seu cérebro o tempo todo. Quando você anda curvada, ombros caídos, cabeça projetada para frente, peito fechado, o cérebro interpreta isso como sinal de ameaça ou submissão. E ele responde do jeito que sabe. Produz mais cortisol, reduz hormônios ligados à disposição e à confiança, contrai musculatura de proteção. Com o tempo,
Essa postura vira padrão. E o rosto acompanha. Papada aparece mesmo sem excesso de gordura, linhas do pescoço se aprofundam, o olhar perde firmeza, a expressão fica cansada antes mesmo do dia começar. O mais curioso é que o caminho também funciona ao contrário. Quando você se posiciona de forma ereta, com peito aberto, ombros relaxados e cabeça alinhada, o cérebro recebe uma mensagem completamente diferente. Ele entende que está tudo relativamente sob controle. A química muda. A respiração aprofunda. O rosto relaxa. Não é motivacional. É neurológico. Eu atendi uma advogada, vou chamar de Laura, 54 anos. Extremamente competente, inteligente, mas com postura de quem carregava o mundo nas costas. Anos de computador, tensão constante, responsabilidade acumulada. Quando ela sentava, parecia menor do que realmente era. E ela dizia: mas isso não tem nada a ver com aparência. Tinha tudo a ver. Aquela postura estava moldando a forma como ela era percebida, pior, como ela se sentia. Começamos com ajustes mínimos. Nada de exercícios mirabolantes. Apenas consciência. Tela do computador na altura dos olhos. Lembretes ao longo do dia para soltar os ombros. Caminhadas curtas prestando atenção em como o corpo ocupava o espaço. Em poucas semanas, o rosto dela estava diferente. Não porque rejuvenesceu, mas porque relaxou. E relaxamento deixa qualquer rosto mais bonito. Existe uma beleza que vem de se encolher tentando desaparecer. E existe outra que vem de se posicionar com presença. A segunda sempre ganha. O sexto hábito que destrói o vício é a desidratação crônica. E aqui eu não estou falando só de beber água de vez em quando. Eu estou falando de viver constantemente no limite do mínimo. Pele desidratada não brilha. Ela reflete mal a luz, marca mais fácil, perde elasticidade e dá aquela sensação de rosto opaco, mesmo quando está limpo e cuidado. Mas existe um erro clássico que eu vejo todos os dias. A pessoa diz: eu bebo líquido. Só que esse líquido é café, refrigerante, suco industrializado, álcool. E o corpo não entende isso como hidratação. Pelo contrário, cafeína e álcool puxam água para fora. Você bebe e se desidrata ao mesmo tempo. Eu lembro de uma paciente, vou chamar de Cristina, 47 anos, que reclamava que a pele estava velha, sem vida. Quando eu perguntei sobre água, ela respondeu com orgulho que tomava café o dia inteiro. Água mesmo, quase nada. Ajustamos isso com uma regra simples e possível. Água pura primeiro, outras bebidas depois. Cada café, um copo de água. Nada radical. Em poucas semanas, a diferença era visível. Olheiras diminuíram, a pele ganhou mais viço e até a disposição melhorou. E aqui entra um ponto importante. Hidratação não é só quantidade, é constância. Beber muita água num dia e esquecer no outro não resolve. O corpo gosta de previsibilidade. Ele responde melhor quando entende que aquele cuidado virou rotina. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala. Quando o corpo está desidratado, ele entra em modo economia. Retém líquido, incha, inflama. A pessoa acha que precisa de drenagem, quando na verdade precisa de água. Agora junta isso com postura. Corpo curvado e desidratado comunica cansaço antes de qualquer palavra. Corpo ereto e hidratado comunica vitalidade mesmo sem maquiagem. É simples, mas não é superficial. Na próxima parte eu vou entrar em dois temas que mexem diretamente com energia e expressão: relacionamentos que drenam e o hábito de viver se comparando com fases passadas ou com expectativas irreais. Esses dois criam uma espécie de peso invisível que se instala no olhar. E antes de eu continuar, me diz uma coisa nos comentários: você sente mais dificuldade com postura ou com hidratação? Escreve só uma palavra. E aproveita para conferir se você já deixou o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a outras mulheres que estão vivendo exatamente o que você está vivendo agora. Então vamos avançar, porque agora entramos em dois pontos que, juntos, explicam por que tantas mulheres dizem: eu não me reconheço mais quando me olho no espelho. Não é só cansaço físico. É esgotamento emocional repetido. E ele sempre deixa rastro. O sétimo hábito que rouba beleza e vitalidade é permanecer em relacionamentos que drenam você. E aqui eu preciso ser muito clara e muito honesta. Não existe cosmético, procedimento ou rotina de autocuidado que compense conviver diariamente com alguém que te diminui, te critica, te invalida ou te faz sentir insuficiente. Pode ser parceiro, familiar, amiga, colega de trabalho. O título não importa. O efeito no seu corpo é o mesmo. Relacionamento desgastante mantém o sistema nervoso em alerta constante. Você vive esperando a próxima crítica,
o próximo comentário atravessado, a próxima cobrança. E quando o corpo vive assim, ele não relaxa. Ombros ficam elevados, mandíbula travada, respiração curta, olhar defensivo. Com o tempo, isso vira expressão permanente. Você não está brava naquele momento, mas parece. Você não está triste agora, mas carrega no rosto um peso que não é só seu. Eu acompanhei uma paciente, vou chamá-la de Mariana, 62 anos. Casada há décadas com um homem que a criticava diariamente. Nada muito explícito, nada que rendesse escândalo. Era tudo em tom de brincadeira, para ajudar, para o bem dela. A comida nunca estava boa, a roupa nunca era adequada, o corpo sempre tinha algo a corrigir. Anos disso. Quando ela chegou ao consultório, parecia menor do que era. Não fisicamente. Existencialmente. Quando ela começou a estabelecer limites, algo mudou antes mesmo de qualquer decisão maior. Só o fato de não engolir mais tudo em silêncio já fez o corpo dela relaxar. A expressão começou a suavizar. E depois, quando ela finalmente saiu daquela dinâmica, as pessoas ao redor começaram a comentar: "Você está diferente." Não foi milagre. Foi descanso. Foi o corpo parando de se defender o tempo todo. E aqui vai uma verdade que muitas mulheres resistem a ouvir: ficar em relações que te adoecem cobram um preço visível. E você pode até achar que está sendo forte, que aguenta, que dá conta. Mas o corpo sempre cobra a conta. Às vezes no rosto. Às vezes no sono. Às vezes na saúde. O 8º hábito que apaga o brilho do olhar é viver presa à comparação com fases passadas ou com versões irreais de si mesma. Quando eu era mais jovem, antes eu era assim, eu deveria estar em outro lugar agora. Essa comparação constante cria uma tristeza silenciosa, um tipo de luto não elaborado pela versão que já não existe. E isso aparece no olhar. Um olhar meio nostálgico, meio frustrado, como se a vida estivesse sempre devendo algo. A pessoa não está vivendo agora. Está vivendo em confronto com o que foi ou com o que acha que deveria ter sido. Eu vi isso muito claramente em uma mulher, vou chamar de Ana Paula, 55 anos. Ela falava o tempo todo do passado. Do corpo que tinha, da energia que tinha, das oportunidades que perdeu. E quando eu observava, o que mais chamava atenção não era o que ela dizia, mas como ela dizia. Olhar distante. Corpo presente, mente ausente. Quando começamos a trabalhar presença, algo simples começou a mudar. Não foi filosofia profunda. Foi prática concreta. Fazer uma coisa por dia com atenção total. Comer sem celular. Tomar banho sentindo a água. Caminhar observando o entorno. Parece pequeno. Mas presença devolve vida ao rosto. Os olhos voltam a focar. A expressão ganha movimento. Existe uma diferença enorme entre envelhecer e abandonar-se. O tempo passa para todo mundo. Mas nem todo mundo se apaga. Quem se apaga geralmente está vivendo em comparação constante, em resistência ao presente, em negação da própria fase. E deixa eu te dizer algo importante. Cada fase tem perdas e ganhos. Quando você luta contra o tempo, o corpo endurece. Quando você se ajusta ao tempo, o corpo relaxa. E relaxamento sempre em beleza. Agora junta tudo isso. Relações que drenam sugam energia. Comparações com o passado ou ideais irreais roubam presença. O resultado é uma mulher que está viva, mas não está inteira. E isso aparece no espelho. Na próxima parte eu vou falar de hábitos que parecem mentais, mas que moldam o corpo inteiro. Autocrítica constante, culpa acumulada e viver em modo automático. Esses 3 juntos são responsáveis por aquela expressão de quem está sempre se desculpando por existir. E antes de eu continuar, me conta nos comentários: o que mais pesa hoje para você? Relações que te esgotam ou essa comparação constante com quem você já foi ou acha que deveria ser? E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso com carinho, não como crítica. Então vamos continuar, porque agora eu quero tocar em 3 hábitos que são tão normalizados que muita gente nem percebe o estrago que eles fazem. Eles não machucam de forma barulhenta. Eles corroem aos poucos. E, quando você se dá conta, o rosto já está carregando um pedido de descanso que nunca foi atendido. O 9º hábito que envelhece silenciosamente é a autocrítica constante. Não aquela avaliação pontual que ajuda a melhorar algo, mas aquela voz interna que nunca perde a chance de te diminuir. Você se olha no espelho e aponta defeitos. Você erra algo pequeno e se chama de incapaz. Você se compara e se sente inadequada. E o mais perigoso, você acha isso normal, porque essa voz está aí há tanto tempo que parece sua. Só que o corpo não escuta essa voz como comentário. Ele escuta como ameaça.
Cada frase dura contra você mesma gera microcontrações musculares. Ombros descem, peito fecha, olhar perde firmeza, a boca fica contida, como se estivesse pedindo desculpas por existir. Com o tempo, essa postura vira identidade corporal. Eu lembro de uma paciente, vou chamá-la de Patrícia, 48 anos. Extremamente competente, mas incapaz de reconhecer qualquer qualidade em si mesma. Tudo era insuficiente. Tudo poderia ser melhor. Quando pedi que ela falasse consigo mesma como falaria com uma amiga querida, ela travou. Porque percebeu algo doloroso. Ela jamais falaria com outra mulher do jeito que falava consigo. Quando começamos a trabalhar a autocrítica, não foi com frases positivas forçadas. Foi com troca de linguagem. Em vez de sou um fracasso, passou a treinar e isso foi difícil, mas estou aprendendo. Em vez de meu corpo é horrível, meu corpo passou por muita coisa e ainda está aqui. Aos poucos, o corpo respondeu. A postura se abriu. A expressão suavizou. Não porque ela ficou perfeita, mas porque parou de se agredir internamente. O 10º hábito que pesa no rosto é a culpa crônica. Culpa por decisões passadas, por não ter sido perfeita, por ter decepcionado alguém, por ter escolhido errado, por ter escolhido diferente. Culpa que não ensina mais nada, só castiga. Essa culpa cria uma postura muito característica. Cabeça levemente baixa, ombros curvados, olhar que evita contato direto, como se a pessoa estivesse sempre se desculpando. Eu atendi uma mulher, Fátima, 54 anos, que carregava a culpa há mais de 20 anos por um divórcio. Os filhos estavam bem, a vida tinha seguido, mas ela continuava se punindo. E isso aparecia no corpo dela. Quando começamos a trabalhar o autoperdão, algo impressionante aconteceu. Ela literalmente parecia mais alta. Não cresceu em centímetros, cresceu em presença. A culpa que saiu dos ombros deixou espaço para o corpo se organizar melhor. Culpa saudável ensina e passa. Culpa crônica aprisiona. E tudo que aprisiona aparece no corpo. O 11º hábito que apaga o brilho é viver em modo automático. Acordar, cumprir tarefas, resolver problemas, dormir, repetir. Comer sem sentir gosto. Conversar sem ouvir de verdade. Caminhar sem perceber o caminho. A mente sempre na próxima obrigação. O corpo presente, a consciência ausente. E isso cria um olhar muito específico. Um olhar meio vazio, meio distante, como se a pessoa estivesse sempre em outro lugar. Não é falta de inteligência. É excesso de carga mental. Eu vi isso claramente em uma mulher, Paula, 47 anos, que dizia: o dia acaba e eu nem sei o que fiz. Ela estava tão acelerada, tão fragmentada, que não vivia nada por inteiro. Começamos com uma prática simples: escolher uma única atividade por dia para fazer com presença total. Só uma. No começo parecia estranho. Depois virou âncora. E com o tempo, o olhar dela mudou. Ficou mais vivo, mais presente, mais conectado. Presença não é luxo. É necessidade biológica. O corpo precisa sentir que está vivendo, não apenas sobrevivendo. Agora junta esses 3 hábitos. Autocrítica constante diminui. Culpa crônica curva. Vida no automático esvazia. O resultado é um rosto que parece sempre cansado, mesmo sem razão aparente. Não é idade. É peso emocional acumulado. Na próxima e última parte, eu vou fechar esse ciclo falando de hábitos que devolvem vida, propósito, cuidado com a mente, pequenos ajustes diários que fazem o corpo sair do modo sobrevivência e voltar ao modo vitalidade. E também vou te propor um desafio simples, possível e transformador. Antes disso, escreve aqui nos comentários qual desses 3 você reconheceu em você hoje: autocrítica, culpa ou automático. Só a palavra já é um primeiro passo de consciência. E se você ainda não verificou se está inscrita no canal, aproveita agora para conferir. Muita gente assiste, mas não se inscreve, e assim acaba perdendo conteúdos que poderiam fazer diferença real no dia a dia. Se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos. Então agora eu quero fechar tudo isso de um jeito muito honesto, muito possível, e principalmente, muito humano. Porque depois de falar de tantos hábitos que pesam, endurecem e apagam, a pergunta que fica é: como sair desse modo sobrevivência e voltar a viver com mais leveza no corpo, no rosto e na vida? A resposta não está em mudar tudo de uma vez. Está em mudar a direção. O corpo não precisa de revolução. Ele precisa de constância. Pequenos sinais repetidos dizendo: agora é seguro relaxar. E é isso que devolve viço, presença e aquela beleza que não vem da perfeição, mas da coerência entre o que você sente e o que você vive.
O primeiro hábito que devolve vida é resgatar propósito no cotidiano. E não, propósito não precisa ser algo grandioso, místico ou distante. Propósito pode ser simples: cuidar bem de si, estar presente para alguém, construir uma rotina menos hostil, viver com mais verdade. Quando a vida parece só uma sequência de obrigações, o corpo perde sentido. E um corpo sem sentido entra em modo economia. Ele se fecha. Ele endurece. Ele apaga. Quando você acorda sabendo por que faz o que faz, mesmo que seja algo simples, o corpo responde diferente. A postura muda. O olhar ganha direção. A expressão se organiza. Pessoas com propósito não são pessoas sem problemas. São pessoas que sabem por que continuam, apesar deles. O segundo hábito que transforma tudo é cuidar da mente com o mesmo respeito que você cuida do corpo. Não dá para esperar um rosto leve se a sua mente vive em guerra. Pensamento é estímulo químico. Pensamento repetido vira estado físico. Por isso, escolher melhor no que você pensa não é frescura. É higiene mental. Isso não significa pensar positivo o tempo todo. Significa perceber quando você está se atacando, se comparando, se culpando ou se antecipando tragédias que talvez nunca aconteçam. E, nesse momento, fazer uma pausa consciente. Um respiro mais longo. Um relaxar de ombros. Um agora não. Pequenas interrupções quebram ciclos antigos. O terceiro hábito é movimento regular, sem punição. Não para consertar o corpo, mas para habitá-lo. Caminhar, alongar, dançar, mexer-se. Movimento devolve circulação, oxigenação, humor, brilho. Corpo parado com mente acelerada é receita certa para rigidez e desgaste. Corpo em movimento ajuda a mente a desacelerar. E o rosto acompanha. O quarto hábito é descanso real. Não é só dormir. É descansar emocionalmente. É parar de se cobrar o tempo todo. É permitir-se não dar conta de tudo. É aceitar limites. Pessoas descansadas por dentro têm uma suavidade que não se fabrica. Ela aparece no olhar, na fala, na presença. E agora eu quero te propor algo muito concreto. Um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 21 dias, escolha apenas um hábito que você reconheceu aqui como mais pesado para você. Som. Reclamação constante, sono desorganizado, autocrítica, culpa, comparação, postura, hidratação, relações drenantes, vida no automático. Escolha um. E faça um pequeno ajuste diário relacionado a ele. Nada radical. Nada heróico. Apenas consistente. O corpo aprende por repetição. Em 3 semanas, ele começa a responder. Não só na pele, mas no jeito de estar no mundo. E eu quero te convidar a fazer isso comigo. Escreve aqui nos comentários qual hábito você escolheu trabalhar nesses 21 dias. Não precisa se explicar. Só nomear já cria compromisso. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que anda dizendo eu estou cansada e não sei por quê. Às vezes, tudo o que falta é clareza. E se você sente que esse tipo de conversa te faz bem, que te ajuda a se entender melhor e a se cuidar com mais verdade, fica por aqui. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que não prometem milagres, mas ajudam você a construir uma vida mais leve, de dentro para fora. Porque o seu rosto não está falhando. Ele só está contando a história de como você tem vivido. E essa história pode, sim, mudar.